Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje, na sua reunião semanal, o programa Qualifica, agora para a administração pública, portanto dirigido especialmente a estes trabalhadores. Foi também feita uma avaliação da estratégia que presida este programa, que qualificou já, alguns frequentando ainda o programa, 277 mil trabalhadores no setor privado. Foi também aprovada a proposta de lei que altera o Código Penal e o Código de Processo Penal, acolhendo as disposições da Convenção do Conselho da Europa relativa à luta contra o tráfico de órgãos humanos. Finalmente, o Conselho de Ministros aprovou a implementação do sistema de mobilidade do Mondego, o qual servirá aos concelhos de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã e a própria cidade de Coimbra. Sobre este diploma, dou a palavra ao Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas e depois o diploma de alteração ao Código Penal e também um outro diploma da área da Justiça em matéria de Tribunal de Conflitos. Muito obrigado, Sra. Ministra. Boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. De facto, o Conselho de Ministros aprovou a resolução do Conselho de Ministros que não só efetiva o compromisso, se quiserem, político com a realização do investimento, como materializa também as autorizações de despesa importantes para o avanço imediato da obra. Ao longo desta legislatura, de facto, foi possível não só estruturar e consensualizar na região uma solução eficiente, adequada para a mobilidade daqueles cidadãos, como incluir na reprogramação do Portugal 2020 o financiamento comunitário necessário para esse investimento. Nós temos autorizados hoje pelo Conselho de Ministros 85 milhões de euros de investimento naquilo que é a infraestrutura, digamos assim, para a implementação do sistema de mobilidade do Mondego, e temos ainda investimentos a realizar, que estão também comprometidos no âmbito do Portugal 2020, na própria estação de Coimbra B, muito importante para a situação da própria cidade de Coimbra e para a ligação a este novo sistema de mobilidade, e temos também o próprio investimento no material circulante, que também terá financiamento comunitário. Tudo isto é possível porque fizemos a reprogramação do Portugal 2020, mas também porque, de facto, estruturámos um sistema de mobilidade eficiente e que corresponde, julgamos, às necessidades daquelas populações, e, por outro lado, que também recupera a mobilidade entre a Lousã, Miranda do Corvo e Coimbra. Mobilidade essa que historicamente se fazia através do chamado ramal da Lousã, ferrovia pesada. A solução que agora implementamos consideramos que serve melhor às populações da cidade de Coimbra, mas também destes dois concelhos, porque o destino destas populações em Coimbra, em 50% ou mais dos casos, não eram servidos pela antiga linha ferroviária, pelo percurso da antiga linha ferroviária até chegar à cidade de Coimbra, e temos depois todo este potencial da circulação em meio urbano, em solo 1, funcionalidades que melhoram muito a mobilidade em transporte público, no contexto do esforço global de descarbonização que se pretende desenvolver e que também se faz, neste caso, não apenas nas duas áreas metropolitanas, mas também no Concelho de Coimbra. Fica, portanto, autorizada a despesa por parte do Conselho de Ministros, mas também o avanço imediato das obras, que, aliás, serão lançadas na próxima segunda-feira. Muito obrigado. Sr. Ministro, dou a palavra então à Sra. Ministra da Justiça com esclarecimentos sobre. Muito obrigada, Sr. Ministro da Presidência. Muito boa tarde a todas e a todos. O Conselho de Ministros aprovou hoje 2 diplomas da área da Justiça, sendo o primeiro a alteração da composição do Tribunal de Conflitos. O Tribunal de Conflitos, que existe atualmente, estava regulado por diplomas de 1931 e 33, mas o diploma essencial era de 1931 e, portanto, poderão compreender como um diploma com essa vetustez, assim se pode dizer, estaria desatualizado face ao contexto atual. De facto, nos últimos anos houve uma grande alteração no que diz respeito à competência dos tribunais administrativos, que passaram a ter muito mais competência e também, por essa razão, aumentou significativamente o número de conflitos. Nós estamos a falar de situações em que
nos anos 80, 90, haveria, hipoteticamente, 5 conflitos por mês, no máximo, conflitos, aliás, 5 conflitos por ano. E neste momento nós temos, por exemplo, só em janeiro tínhamos já 20 conflitos decididos pelo Tribunal de Conflitos, portanto, a perceberem a diferença de proporção. O Tribunal agora criado tem um conjunto de vantagens assinaláveis. No modelo que agora estabelecemos, o Tribunal deixa de ter uma composição variável, porque antes eram 6 membros e a composição do Tribunal era rotativa, portanto, o Supremo Tribunal de Justiça e o Tribunal Administrativo indicavam membros para a composição do Tribunal e funcionava quase como um Tribunal ad hoc, sendo que os membros não eram sempre os mesmos, portanto havia uma rotação entre os vários conselheiros, quer do Supremo Tribunal Administrativo, quer do Supremo Tribunal de Justiça. O que fizemos aqui neste aspecto em particular foi reduzir, por um lado, a composição, passou de 6 para 3 membros, e, por outro lado, tornamos a composição fixa. Deixou de ser rotativo entre vários juízes dos dois tribunais e passou a limitar-se aos presidentes e vice-presidentes dos 2 tribunais. Portanto, isto assegura 2 coisas. Por um lado, confere maior celeridade, claramente, nós vamos conseguir aqui um processo mais célere, e depois, por outro lado, estabiliza também o sentido das decisões, portanto, evitando decisões contraditórias pela intervenção de muitas pessoas no tribunal. Estes são os 2 aspectos fundamentais, mas, por outro lado, para prevenirmos os conflitos, considerando o número grande de conflitos que existem, criamos um mecanismo
25 anos, talvez, ou mais. Quando nós dermos agora a notícia, o que é que podemos dizer aos ouvintes da TSF? Que vai ser mesmo uma realidade? E já agora complementa a resposta, por favor. Não é um metro como nós o conhecemos. E não é só apenas na linha do Mondego, no ramal da Lousã, certo? Obrigada, Sr. Ministro, já sublinhou esse ponto, mas muito obrigado creio que é pela sua sempre questão. importante. Muito obrigado pela sua questão e é completamente legítima que a população coloque essa questão, de facto, face ao número de anos em que este assunto tem vindo a ser discutido. A solução de ferrovia pesada que servia àquela população, ela de facto não servia já adequadamente àquelas populações e por isso foi tomada em tempo a decisão de desenvolver um sistema mais eficiente e que inclusivamente, tal como este que agora vamos desenvolver, fosse mais permeável na cidade de Coimbra, não ficasse apenas, permita-me a expressão, às portas da cidade de Coimbra e, portanto, nesse sentido, servindo a cidade, mas servindo melhor os habitantes da Lousã e de Miranda do Corvo, uma vez que os pode transportar a todos os seus destinos na cidade de Coimbra. Por razões conhecidas, foi feito um investimento de 100 milhões de euros na reabilitação do canal ferroviário para a implementação desse sistema de metro ligeiro que referiu e ele nunca pôde ser implementado designadamente por razões financeiras. No governo anterior, na programação inicial do Portugal 2020, tentou-se e não se conseguiu, esse governo não conseguiu fundos comunitários para o financiamento dessa solução. Nós conseguimos uma solução que é eficiente, que serve melhor até as populações no sentido de percursos mais curtos e em particular a partir de Ceira e a caminho da cidade muito mais curtos em tempo do que a própria solução do metro ligeiro. De facto é uma solução em metrobus, eu já disse isso claramente na região muitas vezes, portanto não há aqui nenhuma dúvida quanto a isso. E como eu referi há pouco, o que estou a dizer às populações, se me permite, o Governo está a dizer às populações é aprovámos o financiamento das obras e determinámos o arranque do primeiro concurso de obra na segunda-feira. E podemos dizer às populações que aprovámos o compromisso político, mas também dizendo às populações, mas já estão os fundos comunitários autorizados por Bruxelas na reprogramação do Portugal 2020. Portanto, o nosso sentido de compromisso, o testemunho do nosso compromisso é que andámos mais de um ano a negociar com Bruxelas a reprogramação do Portugal 2020, ou cerca de um ano, incluindo o sistema de mobilidade do Mondego, porque queríamos de facto desenvolvê-lo, queríamos retomar a mobilidade daqueles dois concelhos, mas também melhorar muito a mobilidade em transporte público na própria cidade de Coimbra, o que nos parece que em si mesmo é também um objetivo positivo. Sem querer comprometê-lo com uma data, há uma previsão minimamente aceitável de quando é que as pessoas poderão usar o transporte? Muito obrigado, suponho que devo responder já, e o Sr. Ministro responde já. Portanto, a perspectiva de facto é o lançamento imediato, como lhe disse, da obra na segunda-feira, tramitações de contratação pública ao longo dos próximos meses, obra a entrar certamente pelo ano 2020 fora, é uma obra muito complexa, aquela que ainda temos que fazer no canal, toda a questão da preparação para os guiamentos, porque vamos ter mobilidade elétrica com guiamentos eletrónicos para garantir segurança e boas velocidades de desempenho no sistema. Tudo isso estará preparado para que o sistema possa começar a operar em 2021, espero que o mais cedo possível em 2021, ainda que de modo faseado, e se for esse o compromisso e o acordo das autarquias, porque a segunda fase, que corresponde a obras urbanas, também com a mesma transparência, já só poderá concluir-se em 2022, aquela fase que vai ser dentro da zona urbana. Começamos pelo Espaço Canal, começamos já pelo Espaço Canal a começar a ligar de Serpins até ao Alto São João e podemos começar a operar, como lhe digo, em 2021 e inclusivamente podemos operar na zona urbana, mas não no Espaço Canal Urbano, que estará em intervenção até 2022. Esse é o quadro global de calendário que temos previsto para este sistema e para o regresso da mobilidade àqueles concelhos. Daquilo que o Sr. Ministro já tinha dito, mas que o Sr. Jornalista acentuou na sua pergunta, de que este sistema não resolve só aquela que era uma promessa ou um problema adiado da substituição da linha de comboio do ramal da Lousã, mas serve a cidade de Coimbra de forma significativa quando estiver disponível, por exemplo, para dar um exemplo, a ligação entre a estação ferroviária e os núcleos urbanos principais, incluindo o hospital da Universidade, que movimenta e atrai muita população. Boa tarde, Salomé Pinto, CMTV. Tenho aqui, portanto, 3 questões, 2 para o Ministro Pedro Marques.
Antes de mais, para ficar claro, então, como é que este sistema de mobilidade vai funcionar? A parte de metro e a parte autocarro. Queria que ficasse mais claro. Depois, outra questão. Aliás, vão ser mais duas. Quanto ao investimento, queria saber qual é que é a parte que será participada por Bruxelas e a parte que cabe a Portugal. E quanto ao próximo quadro comunitário, Portugal 2030, o PSD já disse que não irá aprovar a proposta do Partido Socialista que será hoje discutida no Parlamento, vai abster-se porque não quer correr em ano de eleições, que será precipitado aprovar já esse programa. Portanto, queria que também um comentário, tentar perceber se concorda. Para a Ministra da Presidência, uma questão que sai fora um bocadinho deste âmbito, mas se fosse possível responder. Há notícia hoje da Euronews que Portugal recebeu uma quantidade elevada de carne de vaca contaminada, doente, vinda da Polónia. Queria tentar perceber se me sabe responder quantos quilos e que medidas estão a ser tomadas para evitar a venda ao público, não é? Obrigada. Começo por lhe responder a essa questão para a qual não tenho resposta, mas seguramente que o Sr. Ministro da Agricultura ainda hoje dará alguma explicação para a comunicação social sobre esse tema. Passo a palavra ao planeamento para a resposta às outras, penso que são 3 questões colocadas pela senhora jornalista. Muito obrigado. O sistema de Metrobus é um sistema rodoviário e, portanto, isso deve ficar claro. Contudo, a introdução dos sistemas de guiamento eletrónico, nomeadamente, e a tipologia de material circulante que procuraremos adquirir, que pretendemos adquirir e que estivemos a estudar, permite desempenhos em matéria de segurança e de velocidades equivalentes às do LRT, às do metro ligeiro, chamemos assim. Ou seja, o tempo de transporte que poderemos assegurar, mesmo das distâncias mais longas, nomeadamente a partir da Lausanne, porque temos melhores eficiências no arranque e travagem, nas paragens, etc. E combinado com bons desempenhos de velocidade por causa do sistema de guiamento, conseguimos um desempenho final em tempos de deslocação idêntico ou melhor nas zonas urbanas. Por isso é que eu disse que a partir de Ceira e nos percursos mais curtos, por isso a partir de Ceira até à cidade ou na zona urbana, conseguiremos até tempos melhores de deslocação. A comparticipação comunitária disponível neste momento corresponde a cerca de 50% do investimento global que vamos realizar. E relativamente à questão do Programa Nacional de Investimentos que vamos discutir esta tarde no Parlamento, nós valorizamos muito o consenso político que foi possível obter no ano transato relativamente à estratégia global para o Portugal 2030, para o financiamento comunitário das políticas de desenvolvimento do país no próximo quadro comunitário, e esse foi de facto o acordo estratégico desenvolvido, e nesse caso também com o PSD de facto. Esse consenso económico, social e político que conseguimos obter no ano passado é muito importante para Portugal na posição que temos apresentado junto às autoridades comunitárias, mas será também muito importante para essa negociação comunitária, mas também para a perenidade dos investimentos estruturantes que queremos fazer ao longo da próxima década, que consigamos ter uma votação o mais alargada possível em sede parlamentar do Programa Nacional de Investimentos. O PS deu esse exemplo quando esteve no passado na oposição e apoiou genericamente o PETI. E pretende-se naturalmente que agora haja uma correspondência de todos os partidos, a esse sentido que é claramente o dos portugueses de haver consenso para as grandes obras públicas. Já demos, o líder parlamentar do Partido Socialista já pôde ver na comunicação social, como eu também pude ver, e com satisfação, que perante esse sinal que foi dado pelo maior partido da oposição de precisar de mais tempo para avaliar a proposta e não haver uma votação precipitada, permita-me a expressão, foi dado imediatamente sinal de que será proposta uma baixa à especialidade sem votação agora, neste momento, para dar espaço para a criação desses consensos. E esse é exatamente o sentido do trabalho que queremos desenvolver e, portanto, vemos de forma muito positiva a continuação do trabalho em sede parlamentar, sendo sempre o objetivo o mais consenso possível, porque é isso que os portugueses esperam de facto de nós. O Rui Rio disse que não haverá mais acordos nesta legislatura. É expectável que este programa fique fechado e acordado com o PSD? Vão tentar fazer o possível para isso? Entendemos, como lhe referi há pouco na minha resposta, entendemos como absolutamente estratégico o acordo que celebramos no ano transato
e também entendemos que vamos ter uma votação concreta sobre um dos instrumentos de execução desse acordo, que é o Programa Nacional de Investimentos. Foi até dito pelo líder do PSD, assim não me criam condições para eu votar a favor, porque é precipitada a votação, vou-me abster. Portanto, o meu sinal, a minha avaliação do que eu li é, se tivermos tempo para trabalhar, há tempo para nos procurarmos aproximar. É assim que entendemos essa posição. E repare, cada um assumirá as suas responsabilidades sobre esta matéria. O Primeiro-Ministro de Portugal já disse, tentaremos ter o máximo consenso possível. O objetivo político, ter 2/3, é o objetivo político que vem lá atrás do programa de governo, que mantemos, e tentaremos, pela nossa parte, e o grupo parlamentar do Partido Socialista deu esse sinal, e vemos isso como muito positivo da parte do governo, deu todo o espaço, ou procurou dar todo o espaço para a procura desse, depois o parecer do QSOP, a própria avaliação ambiental estratégica, já sejam feitos em cima de um documento que nós todos possamos apresentar em Bruxelas como um documento em que nos revemos de uma forma muito alargada. Será mais fácil para a negociação comunitária e será mais provável que não andemos em avanços e recuos, como aconteceu com tantos destes projetos de investimento de que temos falado ao longo das últimas semanas ou meses. Foi uma posição deste governo desde o início, consensualizar os grandes investimentos. Todos nós sabemos que passámos de investimentos que eram importantes para investimentos que eram irrelevantes e que no terceiro momento eram urgentes porque não tinham sido feitos quando eram importantes. E é isso que nós queremos evitar, dando tempo para consensualizar, para que os investimentos sejam considerados relevantes pela maioria das forças parlamentares que hoje podemos antever poderão vir a ser governo na próxima legislatura ou em próximas. Filipe Canhoto Ribeiro, jornalista da RTP, muito boa tarde. A minha pergunta é direcionada ao Ministro do Planeamento, Pedro Marques. Hoje, não sei se já teve a oportunidade de ver ou não o artigo que saiu no Jornal Público, que se refere a que o Governo só cumpriu 9% do programa de Ferrovia 2020. A minha pergunta, antes de mais, é, acima de tudo, se confirma esta notícia. Aliás, há a menção que 8 trajetos ou troços já deviam estar concluídos, 2 deles nem sequer começaram e 6 estão em execução. Queria perguntar-se em concreto quais são e porquê destes atrasos. Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigado também pela sua questão. O programa Ferrovia 2020 é de facto o principal programa de investimento público deste governo, lançado nesta legislatura. Cumpre o princípio que há pouco referi, foi construído a partir do tal PETI, do Programa de Estratégico de Investimentos anteriormente programado pelo governo anterior e que obteve consenso na altura a nível político, mais alargado. E nós, quando chegámos ao governo, tínhamos, por um lado, tínhamos que, digamos, acomodar aquilo que era o financiamento de facto disponível nos fundos comunitários, porque encontramos esse programa PETI sem fondos de financiamento adequados para todos os investimentos lá programados. Adequámos ao financiamento disponível e fizemos então o programa Ferrovia 2020, que foi lançado então no início de 2016. O seu período de execução vai até 2021, está assim programado desde o início. Portanto, de facto, estamos a falar de 6 anos de execução. Estamos no início do 4º ano, portanto, estamos a meio, de facto, da execução do programa Ferrovia 2020 e temos hoje 40% dos investimentos do Ferrovia 2020 em processo de obra, com obra em curso ou com obra concluída. Isto é factual, é conhecido, tal qual lhe estou a referir. Na notícia que referiu, por exemplo, não são referidas, não me faço ideia porquê, as obras já concluídas. É uma opção editorial, não tem nada a ver com isso. O que lhe digo que é factual é, a meio do programa, 40% das obras estão com processo de obra iniciado, o que quer dizer que tem os concursos lançados. Olha, dou-lhe um exemplo. Daqui a dias, literalmente, vamos contratar a maior obra ferroviária dos últimos 100 anos. Talvez nos tenha acompanhado quando a lançámos há uns meses atrás, até esteve cá na altura o Presidente do Governo Espanhol, face à sua importância para os dois países, que é a ligação entre Évora e Elvas, que permite a ligação dos portos do Sul à Espanha. São 100 km de ferrovia nova, no investimento que ultrapassará globalmente de certeza os 400 milhões de euros e vai ser contratada nos próximos dias. É um exemplo de uma dessas obras que está em processo de obra e que faz com que 40% do programa, a meio da sua execução, esteja, como lhe digo, em processo de obra, em obra ou concluída. Dir-me-á, mas porquê é que não é 50 ou 60? Porque quando se faz investimento público, primeiro tem que se fazer projetos. E o problema maior que encontrei, de facto, no Ministério, relativamente à execução do PETI na parte da ferrovia, é que não estavam lá projetos no Ministério.
É para mim um pouco surpreendente, porque o PETI já estava aprovado há algum tempo e o que não havia era projetos para lançar obras. Os primeiros 2 anos de execução do Ferrovia 2020 foram, de facto, contratação e execução de projetos. Os anos seguintes, portanto, a partir de 2018, agora 19, 20, 21, são anos de obra intensa. Para lhe dar um exemplo, porque é que eu digo que isto é assim? Em 2018, o investimento público já duplicou em ferrovia em relação ao ano anterior. Vai ter que continuar a crescer muito para conseguirmos executar os 2 mil milhões de euros de obra que estamos comprometidos a fazer com o nosso programa. Portanto, o Ferrovia 2020, dir-me-á, mas planeou concluir uma determinada obra num momento e ainda não a concluiu. É verdade, tenho que reconhecer. Porquê? De facto, esperava ter lá projetos para lançar aqueles concursos de obra, não estavam no Ministério quando começámos. Fizemos os projetos, corrigimos os projetos, fizemos concursos, fizemos o trabalho todo que é preciso fazer e hoje temos, de facto, obras. Aquela que lhe referi, a maior obra ferroviária dos últimos 100 anos, daqui a dias estará contratada. Temos obras no interior do país e tem-se falado muito também da questão da prioridade ao interior. E bem, as maiores obras da ferrovia que estão em curso são todas no interior. O troço entre a Covilhã e a Guarda está fechado há uma década. Está em obra agora, uma obra que era reclamada há décadas. A eletrificação da linha do Minho está em obra adiantada. Toda a eletrificação até à fronteira. A obra na linha do leste, junto à fronteira também, em Elvas, mesmo ao pé de Espanha, no nosso interior, está em obra também neste momento. A obra da linha do Douro está em obra também neste momento. Portanto, vamos ver. Qualquer ciclo de investimento público tem um ciclo normal de contratação pública de projeto, contratação de obra e, digamos, disponibilização às populações e ao serviço público. Estamos absolutamente empenhados na execução do Ferrovia 2020. Não nos faltam os meios financeiros, porque como acabámos de fazer com o sistema de mobilidade de Mondego, pomos os fundos comunitários ao serviço do investimento na ferrovia. Temos um compromisso profundo com a execução desse investimento público. Ao fim, a meio do programa, ter 40% do investimento previsto em processo de obra, em obra ou concluído, parece-me uma execução dentro de tudo o que é expectável num projeto desta complexidade. Obrigado, Sr. Ministro. Boa tarde, Teresa Correia, Antena 1. Queria perguntar se abordaram aqui a greve cirúrgica. Ontem a Ministra da Saúde admitiu acionar meios jurídicos para travar a greve. Queria saber se o Governo abordou esta questão. Se quer saber se foi hoje discutido no Conselho de Ministros, não foi. Sim, Rosário Salvador Luz, boa tarde. É só um esclarecimento em relação ao metro Mondego. Tem a ver com o investimento. Falou em 85 milhões e depois falou também em investimentos para recuperar a estação de Coimbra B e também material circulante. Isto está tudo nesse pacote dos 85 milhões? Já há alguma divisão? É só para saber isso. Muito obrigada pela questão e pelo Sr. Ministro para esclarecer. Obrigado. Temos uma estimativa de investimento adicional, portanto, acresce aos 85 milhões que lhe referi, na ordem dos cerca de 15 milhões de euros para a estação de Coimbra B, no âmbito da reabilitação da linha do Norte, mas integrado com este investimento do sistema de mobilidade do Mondego e também com financiamento comunitário associado, e temos uma estimativa de cerca de 20 milhões de euros para a aquisição de material circulante, também com fundos comunitários associados para o respectivo financiamento.